O lugar dele é numa cadeia aqui no Brasil. 01 do Serviço de Inteligência, de Espionagem, de Contra-Espionagem do país. E é preso por documento vencido em outro país. É muito amadorismo para quem já foi o 01 da inteligência nacional, pelo amor de Deus. Ramagem, ex-deputado federal, ele foi preso enquanto ele estava na rua andando. Os policiais do ICE, os agentes do ICE, pediram a documentação dele. Ele apresentou o que tinha e foi detectado ali pelos agentes que ele estava em condições ilegais nos Estados Unidos. Então, por conta disso, foi determinada a prisão dele. Quando puxaram a ficha de Alexandre Ramagem, e aí entenderam do que se tratava, né? Que era uma pessoa que é foragida da justiça brasileira, que chegou nos Estados Unidos em setembro do ano passado, fazendo aquela rota pela Guiana, estava nos Estados Unidos, de fato, tentando escapar das autoridades, chegou a fazer vídeos se defendendo na internet, mas o que a Polícia Federal me informou é que há um trabalho de cooperação também entre a PF e as autoridades norte-americanas e que esse trabalho de cooperação foi o que o ponto mais importante para que as autoridades daqui fossem informadas de maneira rápida, de maneira célere. Tanto é que poucas horas depois da prisão de Ramagem pelo ICE, a Polícia Federal já estava por dentro, já estava sabendo o que havia acontecido. O Brasil, né, acabou de assinar um tratado de colaboração de crime organizado, informações, etc, etc. Seria estranho, né, um país ter tratado... Algumas fontes da polícia, inclusive, estão reforçando esse tratado. Assim, quer dizer, acabar de assinar um tratado de cooperação contra pessoas fora da lei e... Um foragido. E um foragido é um fora da lei. Ele está cometendo crime. Sim. Fala, Ana. Eu estava falando agora com uma fonte da Polícia Federal que participou dessas negociações todas e essa fonte refuta a ideia de que foi um acaso a prisão do Ramagem. E diz que essa prisão se deu por fruto de cooperação internacional. Quer dizer, ainda não temos mais detalhes se o Ramagem vinha sendo monitorado, se as autoridades brasileiras indicaram... O ICE do queridíssimo deles, Trump, né? Esse órgão fabuloso. Nesse caso, pegando realmente um foragido, Ramagem que estava na fila do gargarejo da palestra do seu Flávio Bolsonaro no CEPAC, que é o grupo lá de extrema-direita, onde ele foi prometer entregar as terras raras ao Trump, numa guerra, numa união contra a China, nosso principal parceiro comercial. Ramagem esse condenado aqui no Brasil por tentativa de golpe de Estado, por tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, que na ABIN criou um sistema, inclusive, de espionagem de jornalistas. Eu também fui alvo, devem ter morrido de tédio, falado, coitado do idoso, só fica em casa trabalhando, por que a gente está investigando ele? Não sei. Então, vamos ver as circunstâncias. Agora, já em princípio, ainda que solte daqui a pouco, o Eduardo diga, Trump, solta aí, né? Uma humilhação, né? Aliás, um outro empresário que uma vez apareceu chorando, pedindo dinheiro para o Flávio, e ajuda o Flávio, também foi preso pelo ICE, um empresário foragido que estava lá, né? Enfim, sei lá, se a gente acha que gosta de alguma imunidade ali diante do império, mas não parece que seja o caso, né? Então, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Espero que se cuide direito, ele tem de ser extraditado, né? Porque o Brasil tem tratado com os Estados Unidos, tem sido difícil isso, porque, por exemplo, há outros investigados, condenados que não são, né? Agora, ele já é condenado, com trânsito em julgado, né? O lugar dele é numa cadeia aqui no Brasil, né? Eu diria que por excesso de provas. O ministro Fux acha que não. O ministro Fux decidiu que ele quer rever tudo. Acabou, ele não quer condenar mais ninguém por golpe nenhum,
Ele agora só quer ser um homem popular e talvez apostando que possa ser ministro da Justiça do Flávio Bolsonaro. Mas o fato é que as evidências que estão nos autos, né, inclusive sobre ramagem, são muito eloquentes, né? É isso. Nós temos aquele que se considera o candidato do Trump aqui no Brasil, que vai dar uma palestra nos Estados Unidos, tem na fila do gargarejo um foragido que agora é preso pelo ICE.